Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje, como prometido, vim trazer o assunto da incorporação. Vamos falar hoje sobre incorporação consciente, né? E antes de tudo, eu vou explicar a minha incorporação. Como é que eu incorporo? Minha incorporação é rara, tá? Esse ano mesmo eu incorporei 5 vezes até agora. Todos os meus amigos incorporaram pelo menos 10 vezes isso, né? Os meus amigos que têm o mesmo trabalho que o espiritual. Mas por que só isso? E por que as minhas incorporações são muito rápidas? Inclusive, esses dias eu comentei até com o pessoal que separei para 7 saias, né? A peruca, o vestido, o espartilho, porque eu estou gordinho, né? Ia pôr um espartilho, ia sugar tudo, ia ficar tudo direitinho. Coloquei tudo na cadeira e a cliente que estava aqui esperando para falar com ela e tal. E ó, gente, não adianta marcar hora comigo para eu atender incorporado, que eu não faço isso não. É numa ocasião especial, tá? Não importa quanto queira pagar, não é dinheiro não. Essa cliente aí é minha amiga, né? Então, ela ia vir porque já é conhecida das 7 saias. Aí separei na cadeira tudo direitinho e os brincos que eu ia pôr. E aí eu me lembro que tem um adereço na cintura que ela usa, eu uso incorporado com as 7 saias, né? E caiu no chão. Eu abaixei para pegar, eu só lembro disso. Eu abaixei para pegar. E depois lembro de voltar a mim, mas já fazia ali pelo menos 2 horas incorporado. E eu voltei a mim como? Meu rosto estava maquiado, eu já tinha maquiado, mas não tinha peruca. Eu estava sem camisa e de bermuda. Separei toda a roupa, passei ali com aquele ferro a vapor, né? O vaporeto, a saia dela, porque é de cetim. Fiz tudo direitinho, mas como a minha incorporação é assim de supetão, acabei ali não acontecendo nada. Então, por mais que eu tenha feito com muito esmero, 7 saias ela vem e vai como ela quer, na hora que ela quer. Então, por que ela incorpora tão pouco comigo? Porque a minha incorporação é inconsciente porque eu tenho problemas. Eu não consigo incorporar de forma tranquila. Porque o meu corpo rejeita a incorporação com todas as forças. Por isso que mesmo que 7 saias seja uma entidade maravilhosa, quando ela vai embora eu me sinto doente. Eu me sinto muito mal. Isso é uma coisa minha, não é sobre ela. Ela nunca me fez mal. Mas cada ser humano tem sua natureza. Mas vamos parar de falar de mim, é só para vocês entenderem como é que funciona comigo. Mas eu tenho ajudado, orientado muitas pessoas na incorporação no decorrer dos anos. Então eu vou falar do que eu sei. E a incorporação, ela funciona assim. Vou dar um exemplo para que entendam bem. Ó. Imagina que o seu corpo é um automóvel, um veículo. E a sua alma, ela é a motorista desse veículo. Ela está ali no volante. O ato da incorporação é como se chegasse um indivíduo, ele bate ali na janela do motorista e pede para dirigir um pouco. Então o motorista sai do banco principal, vai para o banco do carona, né? Enquanto ali outra pessoa senta no banco do motorista e dirige um pouco aquele carro. Depois essa pessoa estaciona, vai embora e o motorista original sai do banco do carona e volta para a direção. Basicamente seria isso. Quando a pessoa tem uma incorporação inconsciente, o que acontece é algo muito truculento. É quando não tem isso de uma troca de favores. A alma cede o lugar. Não. Na verdade, o espírito, né, a entidade que vem, dá-lhe um mata-leão nessa alma e apaga ela por uns instantes, justamente porque essa alma está revoltosa. Então imagina, usando o exemplo do veículo, que é alguém batendo na janela pedindo para entrar e a alma ela aperta aquele botãozinho para travar a porta e se segura no volante dizendo não saio, não saio. Então para sair é no cacete e sai, né? Mas não é bom, é doloroso. A outra questão é quando tem a incorporação correta, que é consciente. Entende? Quando você está incorporado, não existe, aliás, não deveria, né? Eu ia dizer, não existe a necessidade, mas não deveria existir a necessidade de você ficar dormente, fora de si. Deveria haver uma companhia, como no exemplo do automóvel, o espírito ali alheio à entidade dirigindo o carro, mas a sua alma do banco do carona, ambos olhando para frente e vendo para onde está indo. Né? Quem controla é a entidade, mas a alma está acordada.
Isso é o que deveria acontecer. Por quê? Muitas entidades, não foi uma nem duas, muitas já me falaram que elas preferem que o médium tenha a incorporação consciente por uma coisa, para que o médium aprenda, tá? Só que, infelizmente, muitos de vocês que têm a incorporação consciente são ensinados que vocês devem sair de cena, que tem que ir se apagando e deixando o espírito tomar conta, e na verdade não é para isso que serve a incorporação consciente. O espírito vai agir através de você e sim, você deve estar olhando, observando. Por quê? Vamos imaginar que você incorpora uma pombagira e ela vai atender uma pessoa e vai fazer um trabalho espiritual para aquela pessoa. Meu anjo, se a sua incorporação é consciente, no dia seguinte você tem que ter condição de repetir aquele trabalho espiritual sozinha. Porque você viu a pombagira fazer através de você. Mas a maioria de vocês é ensinado que não, que vocês devem olhar para o outro lado, deixar a entidade fazer por conta própria. Mas a entidade já está te dando a oportunidade de aprender. Então olhe, observe. E aí vocês vão pensar, ai, mas eu vou entrar na privacidade do consulente. Quem quer privacidade, vai no médico, vai no dentista, vai num provador de roupa de uma loja. Quem vai para macumba não tem privacidade não, né? Você vai ali estar diante da situação, observando. Entende? Então, assim, não se afaste, porque muitos de vocês, e vou falar sério agora, isso que eu vou falar é triste, mas é. Muitos de vocês têm entidades maravilhosas, mas vocês, enquanto médios, são tolos, vazios. Por quê? Porque tem a chance constante de aprender. E isso quem tem a incorporação consciente, né? Claro. Tem a chance constante de aprender, mas preferem não. Preferem ficar longe, distraídos enquanto estão incorporados. Então, gente, como é que pode, né? Às vezes a pessoa incorpora 15, 20 anos uma entidade maravilhosa e no fim o próprio médium é tolo, sabe de coisa alguma, desinformado, tendo no próprio corpo uma professora maravilhosa, uma professora sublime. Eu conheci um rapaz, né? Ele trabalhava com Maria Padilha. E eu vou falar, que pombagira maravilhosa aquela Padilha. Dava nó em pingo d'água. O médium dela, olha, até o básico do básico ele não sabia. E ele tinha a incorporação consciente. Mas ele foi ensinado pela mãe de santo dele de que ele devia ficar longe. Quando incorporava, ele devia não ouvir, não perceber, não captar nada. Era assim que ela mandava ele fazer. E aí foi o que aconteceu. Conheci ele por muitos anos e recentemente o reencontrei e estive na presença da pombagira dele e ela não estava como sempre, ela estava até melhor, né? Uma imponência, sabe? E fazendo feitiços maravilhosos. E quando o médium dali acordava, né, vinha da incorporação, nem uma simples cantiga ele tinha decorado, uma mula, entende? Não sejam mulas. Usem essa oportunidade. Isso é tão fácil quanto estou falando? Para a maioria, sim, não para todo mundo. Tem pessoas que a incorporação consciente é atormentada, ou seja, a alma da pessoa fica confusa sobre onde está o que está acontecendo. Então, isso que eu falei de aproveitar a chance é para a maioria de vocês, mas não para todo mundo, né? Infelizmente, no espiritual, eu adoraria poder generalizar, que seria muito mais fácil de ensinar as coisas. Mas não dá, né? A individualidade impera, né? Então tem pessoas que estão com a incorporação consciente, mas que ainda assim elas podem até tentar prestar atenção, mas não conseguem, tá? Não conseguem. Porque a alma delas parece que está sendo sacudida. Elas estão ouvindo as coisas que o espírito fala pela boca delas, mas não compreendem muito bem. É uma coisa meio fora de ordem, a noção de tempo é muito desequilibrada, muito atrapalhada. Isso é quando essa alma é uma alma agitada e ela identifica o espírito como invasor e fica tentando lutar contra ele. O espírito não conseguiu colocar aquela alma dormente para fazer a incorporação inconsciente. Então é uma coisa agitada, desagradável, entende? Então assim, se eu falei isso aqui, que assim, preste atenção, aprenda com a incorporação e você pensar, mas comigo não funciona. É sim, realmente pode ter casos e exceções. Não só pode, como de fato tem casos de exceções, né?
que não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Então, a incorporação consciente, ela é, se ela for clara e plena, o melhor método e mais correto, porque não vai te agredir, não vai te machucar e vai te dar a oportunidade de aprender. Se não for possível, aí paciência. Agora, é necessário incorporar para ter espiritualidade? Não, como eu falei para vocês, eu incorporei esse ano 5 vezes e ano passado acho que 3 vezes, o ano inteiro. Esse ano eu incorporei mais porque, né, teve mais necessidade, mas eu acredito que daqui para o fim do ano eu não incorporo mais não, tá? Já deu o que tinha que dar. Se eu não tivesse incorporado nenhuma vez, ainda assim eu estaria trabalhando com a espiritualidade? Claro que sim, porque já teve momentos na minha vida que eu passei um ano inteiro sem nada, sem incorporar coisa alguma. Eu incorporava muito mais ainda na época que eu trabalhava com o Exu Giramundo, né? Mas a incorporação com ele era uma coisa horrorosa, né? Eu caía no chão babando, que era uma coisa... Eu nem gosto de lembrar daquilo. Graças a Deus que Sete Saias não tem essas manias, né? Com ela é tudo bem civilizado, né? Tirando a parte que ela não me deixa enfeitar ela, porque eu gostaria que ela parecesse uma árvore de Natal, cheia de penduricalhos. Felizmente ela não deixa, mas eu gostaria, tá? Se fosse da minha vontade, a mulher iria parecer uma drag queen. Mas, né, ela tem pressa e tudo, tudo bem. Então, quando a gente tem essa questão de incorporar, é porque é um potencial nosso, mas se você que está me vendo aqui não incorpora, não tem problema. Eu só incorporo porque eu trabalho com isso. Então, quando é muito necessário, quando é algo fora do comum que ela tem que vir, ela vem. Se eu não trabalhasse com espiritualidade, se eu fosse uma pessoa apenas religiosa, não incorporaria. Por quê? Para que eu iria receber ela em mim para falar comigo? Eu já falo com ela por outros métodos, né? Quando ela vem em mim é para falar com os outros, é para dialogar com o povo, com o mundo, entende? Então, se você que está aí e você não trabalha com espiritualidade, não atende as pessoas, não precisa incorporar. Se acontecer, é porque foi necessário, tá? Mas fiquem tranquilos, porque a incorporação é uma manifestação, é um detalhe na espiritualidade. Nunca foi o fundamento da espiritualidade, até porque na história do espiritual brasileiro existem grandes nomes de pessoas maravilhosas, importantíssimas, que nunca incorporaram nada e que são pedras fundamentais do espiritual do nosso povo. Então não pense assim que o seu valor enquanto médium é se você treme o ombrinho e dá ali o santinho, né? Não, não. Seu valor como médium é o que você pode fazer pelo espiritual da maneira que for possível. Esse que é o seu valor. Mas se você tiver esse detalhe, esse dom da incorporação e for consciente, pare de achar que existe algum problema com você. Aproveite. Por quê? Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Muito raramente alguém incorpora a vida toda, tá? Quando chega numa certa idade, o espiritual para de vir, não porque tem algo de errado, mas para poupar o corpo do médium. Então vocês vão ver pessoas que incorporavam muita força durante a juventude e a idade madura, mas quando chega a seus 60, 70 anos, uma incorporação fica muito rara de acontecer. Então, a chance de aprender, se você tem a incorporação consciente e consegue observar, a chance de aprender é agora. Possivelmente, vocês não terão a incorporação para sempre. Então, lá na frente, talvez vocês queiram se consultar com as lembranças ou se consultar com a própria entidade do seu corpo. Ver ali o que a entidade faz para aprender mais. E talvez não seja possível lá na frente. Mas hoje, para a maioria de vocês, é possível. Então aproveitem, tá? É o que eu falei, se você não tem a incorporação, se você é uma pessoa que não incorpora, não venha se dizer que é de Ogã por causa disso, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma outra história. Você é espiritual como todo mundo é. E é importante como todo mundo é. Vai ficar tudo bem em todos os casos, se houver respeito pela própria fé. Certo? Quando a gente vai no terreiro e vê que o médium começa a interferir no comportamento da entidade, não é um grande problema. É uma coisa que pode acontecer. Olha, nós somos seres humanos e
neste mundo perfeito é só Deus. Nem sequer as entidades são perfeitas. Só Deus que é. O resto é tudo imperfeito. Então, muitas vezes, tem um médium ali e a alma dele, durante a incorporação, se assustou, subiu, veio à superfície com muita força. E no meio da incorporação, o espírito que tomou aquele médium começa a ir para trás e a alma a tomar posse. E aí vocês vão dizer, marmotagem, estava fingindo a incorporação. Olha, quando alguém está de marmotagem, a gente percebe muito fácil, né? Porque a pessoa já começa com uma intenção. Mas quando é isso, um fenômeno de um desnível, né? Uma certa bagunça no meio de uma incorporação genuína, não julgue, porque você não sabe o que está acontecendo ali e aquele médium, muitas vezes, geralmente, está dando o melhor que ele pode. É o melhor que ele pode, sabe? Então, assim, dentro das condições que o médium tem, vai acontecer coisas que o próprio médium não queria. Ele vai querer que seja mais claro, que seja mais coerente, mas a coerência certa é a possível naquela hora. Então, não fiquem zombando, porque vocês vão ver médiums que no meio de uma sessão estão incorporados, e no meio da sessão o espírito foi embora e deixou o médium ali, e vocês vão ficar dizendo, porque teve erro na casa, porque teve erro nisso. Não teve erro. O indivíduo, o ser humano, fez o que podia fazer e foi até onde dava. Mais do que isso, não precisava. A incorporação, ela não vai existir para agradar você que está assistindo. Se você gosta de ser agradado, vá ao cinema, vá ao teatro. Não vá até alguém que incorpora como se você fosse assistir um show que tem ali uma história, um roteiro para te agradar. Não, não é assim que funciona, não. Não é. Se você vai ver alguém incorporado, você vai ver um fenômeno espiritual que vai suceder da maneira que der para acontecer. E se der errado naquele momento, tudo bem. Acontece alguns erros mesmo. Então, não fiquem julgando tanto. E isso que eu estou falando não pode ser confundido com uma velha questão muito negativa que o povo do candomblé e da Umbanda dizia muito, né? Até um equi a gente respeita. Equi, para quem não sabe, é uma palavra em Yorubá que significa mentira, né? Ou seja, quem está de equi está fingindo a incorporação. Se dizia esse ditado antigamente porque... Eu vou contar o porquê, tá? A princípio diziam que é porque você nunca saberia se a pessoa estava de equi ou não, e você poderia desrespeitar uma entidade verdadeira ou um orixá verdadeiro, achando que era fingimento. Então, para evitar o desrespeito, era melhor respeitar tudo. Isso foi o que foi propagado. Na realidade, isso aí aconteceu quando começaram a impor aquela regra do orixá ficar calado. O orixá no Brasil, quando começou a se manifestar, ele falava, como em África fala, né? Não fala tão claramente, mas sempre conversou. Algo similar até mesmo ao que um caboclo de Umbanda faz, se comunica. Mas houve aí uma questão do seguinte, quando o orixá se manifesta, se ele se manifestasse lá no Rio Grande do Sul e passasse uma mensagem, vamos imaginar, eu fui lá em Curitiba, no Paraná, e encontrei lá em Curitiba Oxum. E Oxum me disse que ela gosta de comer ovo cozido. Um exemplo, tá? Vamos inventar aqui. Se eu pego um avião e vou lá para Salvador, na Bahia, e encontro Oxum, eu olho para ela e pergunto, Dona Oxum, repete para mim o que a senhora me falou lá em Curitiba. Ela tem que falar. Por quê? Porque as entidades de Exu e Pombagira são únicos, mas o orixá é um só. O orixá que bate lá, bate cá. O que acontecia? Orixás de grandes sacerdotes, não de qualquer um, grandes sacerdotes não sabiam responder. E aí, vocês já sabiam o que era, né? Era Eque, né? E então, cria-se essa regra de até uma Eque se respeita para não desmoralizar os famosos da religião. Porque as pessoas mais humildes, mais simples, elas raramente dão Eque. As pessoas muito famosas dão, tá? E é por isso que se inventa isso. Então, o que eu estou falando não é para que vocês achem que eu estou dizendo que até um Eque se respeita. Se vocês evidenciarem que está havendo ali mistificação é outra palavra para dizer que alguém está se deixando levar pelas emoções ou mesmo fingindo a incorporação, não entrem em conflito, mas se levantem e vão embora. É isso que eu faço, tá? E nem sempre. Eu vou em alguns terreiros que está tendo Eque, eu até fico, porque ali no meio pode ter algo que presta.
Mas se eu vou numa casa onde só tem EQ, eu olho e aí eu dou uma desculpa. Eu digo, olha, eu agradeço muito, mas eu tive um imprevisto, eu vou embora, certo? E nunca mais eu volto naquela casa. Quando eu era mais jovem, eu às vezes falava mal da casa, né? Coisa de juventude, que não vale a pena fazer isso. Apenas me ausento, não vou mais lá e não recomendo aos meus amigos queridos que não vão lá também para não serem enganados. Mas não saio difamando ninguém, né? Antigamente eu fazia isso, difamava porque eu aprendi que isso era normal. Falar mal do outro era normal. Não é normal, tá? Não é bem visto, não é bem educado, não. Então, se vocês vão em um terreiro e desconfiaram que ali as pessoas estão fingindo incorporação, deem boa noite, peguem sua bolsinha, saiam pela porta e vão em paz, certo? É assim que funciona. Mas tentem não ficar desconfiando de tudo, porque muitas vezes o médium ali está meio capenga, né? Não porque ele está fingindo, mas porque a condição espiritual dele não alcançou uma plenitude. Como é que você vai exigir que aquele médium seja perfeito se você aí que está me assistindo, você também não é? Vamos ter justiça e humildade, não é verdade? Como é que eu saio aqui da minha casa e vou exigir lá que o médium que eu vou visitar seja 100% perfeito, se ele vier aqui na minha casa e ver as 7 saias incorporando em mim, vai achar que está assistindo uma cena do filme do Exorcista. Ela me treme toda, é uma coisa bizarra que eu não gostaria. Tem um amigo meu que incorpora também com umas 7 saias, que quando a dele vem, ela dá um pulinho assim para trás e encolhe os ombros e pronto, já veio. E eu pareço que estou tendo ali um ataque epilético, é esquizofrenia mesmo. Eu não sei dizer o porquê, eu gostaria de não passar por isso, porque eu sou uma pessoa fina, né? Gostaria de incorporar com elegância, como Dama da Noite faz com seus médiuns, né? Mas as 7 saias não. Pareço mesmo que, olha, sentei num fogão quente, começa a me retorcer toda uma coisa louca. Como é que eu vou lá na casa de alguém cobrar que a pessoa seja limpa, clara, se eu mesmo não sou, né? A gente dá o que a gente pode dar. Então, julguem menos, aceitem mais e se aceitem mais, certo? Quem tiver incorporação inconsciente, uma recomendação que eu vou dar é, após a incorporação, se possível, façam a salmoura, o escaldapés com sal. Ajuda a revigorar, tá? Ajuda a trazer a força de volta. Então, pega um balde, coloca ali de 4 a 5 litros de água bem quente, o mais quente que você aguenta por os pés. E um punhado de sal grosso. Um punhado é encher a sua mão. Faz a sua mão no formatinho de concha, enche ela de sal grosso, você coloca ali e só tira os pés dali quando esfriar. Você vai ver que a sua energia volta, você fica bem, né? Não 100%, porque aí seria impossível, né? Mas melhora, certo? E também, se quiser, coma chocolate, tá? Que ajuda muito. Esses dias atrás eu vi isso, eu comentei isso e uma pessoa falou: você falou para eu comer chocolate por quê? Para copiar o filme do Harry Potter? Que lá no Harry Potter tem, quando o Harry Potter desmaia, dão para ele chocolate. Na verdade, isso do chocolate é porque lá na Colômbia, na região, Cacau é uma deusa, tá? Existia todo o culto da deusa Cacau, muito similar com o que se faz com o orixá Iroko, que é uma árvore, né? E cacau é vida, é energia. Por isso que se consome o que vem do cacau. O chocolate, inclusive. O meio amargo, se for possível. Porque é uma árvore sagrada. É uma planta sagrada. Entende? É por isso. Não é pelo Harry Potter, não. Tá? Até porque eu acho que o que acontece nos filmes do Harry Potter não espelham a nossa cultura aqui no Brasil, né? Mas comam sim um pedacinho de chocolate para elevar o espírito, a salmoura com sal grosso e vocês melhoram. E se você tem a incorporação consciente e consegue ver, acompanhar o que acontece através dos seus olhos ali enquanto está incorporado, a dica importante é, acordou, não fica de muita conversa com o povo não. Se recolhe num canto, pega um caderninho e anota. Porque tem muita chance de você esquecer as coisas que aconteceram ali. E muitas vezes a sua entidade realizou um feitiço, um trabalho espiritual gigantesco. E como é que pode, hein, no dia seguinte você ter esquecido? É triste, hein? Não é todo dia que nós temos professores bons como os próprios espíritos. Então, vai para a gira, vai para a sessão de macumba,
Leva um caderninho. Acordou, peça licença, diga que vai ao banheiro, pega seu caderninho, leva para lá e anota. No final de 10 anos, você tem um livro de magia inteiro, né? Que é o que as entidades queriam. Elas gostariam que o que elas fazem ficassem conosco também. Entende? Então aproveitem isso. E se você não incorpora, tenha sua fé e sua mediunidade de outras maneiras e jamais se sinta inferior. Por quê? Porque as pessoas que incorporam hoje em dia são uma minoria. Agora, os que fingem incorporação são muitos, né? E eu poderia muito bem, sim, colocar uma bela peruca, porque eu faço performance, hein? Eu tenho pé de dança. Colocar uma bela peruca, uma roupa bem agitada, né? Bem feita, e ir num terreiro dançar dizendo que sou a Sete Saias. Eu conseguiria fazer isso. Conseguiria se eu quisesse. Vocês nunca me viram assim, e não verão, porque eu não tenho essa necessidade de me destacar mentindo, né? Eu tenho aqui outros talentos, né? Antes de ser macumbeiro, eu sou desenhista, sou ilustrador, sou escritor, sou um monte de coisa, né? Moça prendada, né? Lavo, passo, cozinho, costuro. Não preciso de nada disso. Mas tem pessoas que acreditam que precisam. A gente não precisa, tá? Então, se você não incorpora, continue sem incorporar e atue com o espiritual da maneira que for possível para você e você será muito bem sucedido. Não deverá nada a ninguém, tá? Sai por cima. Fiquem tranquilos. Logo mais eu volto com mais informações. E eu acredito que o próximo vídeo que eu for fazer aqui será sobre uma pombagira que eu gosto muito, que é a pombagira das 7 catacumbas. E eu vou explicar quem ela é, ou na verdade quem elas são, que é uma falange, né? E por que tem pombagiras que não são das 7 catacumbas, mas usam o nome, por exemplo, Maria Padilha das 7 catacumbas, é Dama da Noite das 7 catacumbas, porque também existe essa inserção de entidades de outras falanges no caminho das 7 catacumbas. Eu vou explicar tudo direitinho, mas isso fica para o próximo vídeo, hein? Até breve e fiquem em paz.